Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho aqui fazer mais um Versus, um jogo contra o outro, voltando aqui a esta rubrica em que tento analisar dois jogos que por alguma razão têm algumas semelhanças. Nós aqui estamos a falar pelo menos do mesmo autor, num dos jogos, embora aqui o Daniel Tascini seja o único autor deste jogo, mas nós sabemos que estes autores, que nós chamamos da escola italiana, ajudam nos designs uns dos outros, participam. Temos aqui depois também o caso do modo solo, que foi criado por o David Turgzi, que não é um dos autores, mas colabora com estes autores todos, incluído com o Simone Luciani. Portanto, acabam por ser dois jogos daquilo que é a série T, em que têm saído vários. Eu acho que estes até foram, se não são os dois primeiros, são dois dos primeiros. Então vamos começar a analisar isto por partes. Então, do ponto de vista temático, ambos tentam retratar aqui algo da cultura pré-colombiana e o modo como o fazem é ligeiramente diferente. Nós temos aqui o caso do calendário Maia, em que é algo mais abstrato, não é? E o jogo literalmente mexe, no jogo mexemos com o tempo, e isso eu diria que está bem conjugado, ou seja, num jogo que é sobre a evolução do tempo e o impacto que o tempo e a passagem do tempo tem no jogo, tem impactos significativos, e aqui tem, obviamente, uma vez que a passagem do tempo vai determinar aquilo que os nossos trabalhadores podem fazer, tanto aquilo que podem fazer como a quantidade e o poder daquilo que podem fazer. Neste caso aqui já estamos a falar de um jogo que tenta simular uma grande cidade, Teotihuacan, grande cidade. O jogo aqui entra um pouco mais naquilo que era a vida urbana destas civilizações. Claro que de um modo muito generalista, mas por exemplo aqui já aborda de um modo quase que indireto os sacrifícios humanos e parte daquilo que constituía a religião desta civilização, que segundo os estándares atuais pode ser chocante, mas eu diria que é um bom modo de introduzir, embora não com profundidade e com a complexidade que estes assuntos devem ser abordados e tratados, mas começa a aprofundar isso naquilo que a maior parte dos Eurogames tentam evitar, que são estas situações mais polémicas. Portanto, eu acho que aqui foi um bom equilíbrio naquilo que foi feito. Portanto, temos dois jogos que tentam transferir estes temas, a questão temporal e a questão da gestão urbana de uma cidade, onde, obviamente, a dimensão religiosa era muito importante, transpostas para um sistema de Eurogame, de jogos onde os mecanismos são muito fortes e determinam aquilo que é a experiência de jogo. Portanto, eu acho que dentro dessa possibilidade, porque são sempre limitações, porque nós, quando queremos fazer este tipo de jogos, muitos dos aspectos de simulação que têm aquelas regras, aquelas exceções, aquelas coisas que depois tornam um jogo até mais complicado de ativar e de jogar, não tão limpo, como nós costumamos dizer. Portanto, eu acho que até foi bastante bem conseguido aqui nestes dois casos. Mas eu diria que este acaba por retratar de um modo mais bem conseguido a temática, até porque esta é mais concreta e esta é mais abstrata, do ponto de vista da temática. Do ponto de vista da arte gráfica, temos aqui duas soluções diferentes. Temos aqui esta versão de Tzolk'in, que é da Yellow, que se caracteriza por ter uma arte muito colorida, muito exuberante, e isso passa bem aqui, mas também estamos a falar de uma cultura onde as cores também tinham, na cultura maia, as cores tinham uma importância muito, muito grande. Aqui no caso do Teotihuacan, já temos uma arte gráfica e umas cores mais equilibradas, não tão exuberantes, ainda que o jogo tenha alguma exuberância em algumas das cores que tem, especialmente quando temos que pintar a pirâmide, isso está bem representado, mas este tem um tipo de arte mais sóbria do que este. Portanto, eu diria que isso pode afetar os gostos de cada pessoa, porque as pessoas uns vão gostar mais de uma coisa deste tipo e outros vão gostar mais deste. Do ponto de vista dos mecanismos que estão aqui em jogo, são mecanismos diferentes, embora os dois abordem a questão do tempo. O tempo é essencial em ambos, é isso que vai determinar o poder dos trabalhadores e aquilo que se pode fazer. Aqui, esse sistema temporal, e ambos são jogos de alocação de trabalhadores, mas aqui alocamos peças que entram nos mecanismos de rodas dentadas, que representam as tais cidades e o passado do tempo, que intercalam, que se conjugam uns com os outros, ou seja, quando se mexe tudo. Acaba por ser um mecanismo de ações em cadeia que está mecanicamente, ou seja, mesmo com peças que se mexem e que interagem umas com as outras sem sermos nós que estamos, por exemplo, a mexer os cubos todos. Isso podia haver isso existem muitos Eurogames. Aqui não. O próprio sistema físico do jogo faz isso. Portanto, isso é bastante original e consegue realmente dar a sensação de que o tempo está a passar e que o facto de colocar o trabalhador e retirar
acontece ao longo do tempo de um modo mecânico. Aqui já somos nós que temos a ativar os trabalhadores, que neste caso são dados, em que é um jogo de alocação de dados como trabalhadores, mas nós é que vamos ter que deslocar os dados e vamos ter que ativar, vamos ter que os virar para aumentar o seu poder, portanto é um aspecto muito mais manual, que acaba depois por contribuir também para a complexidade do jogo, mas também para a própria complexidade de ativar o sistema de jogo, mas a complexidade de planear e jogar bem o jogo. E ambos podemos dizer que são jogos de motor de produção e de conversão de recursos. Do ponto de vista da complexidade, eu acho que aqui o Teotihuacan é mais complexo, por isso mesmo, porque nós temos que ativar mais o sistema de jogo. Ele não é tão automático ali como o Tzolk'in, em que as próprias rodas dentadas fazem avançar os trabalhadores e nós depois vemos do modo automático, porque nós ou colocamos ou retiramos aqui. E quando retiramos, basicamente vamos retirar o que está lá. Portanto, nós temos que fazer muitas análises. Enquanto aqui, nós é que conjugamos os nossos dados nas localizações, podemos ter que planear com muitos turnos de antecedência vários dados ao mesmo tempo, pensando também nos outros jogadores, para conseguir maximizar as nossas ações, porque se nós conseguimos juntar vários dados da mesma localização, ela é mais poderosa. Enquanto aqui nós também podemos planear do modo, temos que planear para o futuro, é mais linear. Porquê? Porque basta ver os avanços nas rodas. Enquanto aqui os dados podem vir de vários sítios e podem parar e acumular. Portanto, eu diria que este torna-se mais complexo por isso, tem o que lhe leva a ter um fator tático mais forte, porque depois os outros jogadores podem também entrar colocar lá os dados, e isso tem efeito nos custos daquilo que custa ativar os dados ou no cacau que podemos receber. Enquanto aqui os outros jogadores podem também interagir, mas por vezes é fazendo avançar a roda ou libertando ou abrindo espaços que taticamente são interessantes na altura, mas não são tão difíceis de analisar como aqui. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Portanto, eu diria que este tem mais complexidade do que este, é mais difícil de entrar, embora sejam jogos médios pesados. E este um bocadinho mais pesado, diria eu, por esta questão de ter que gerir dado a dado e conjugar os dados uns com os outros e com os do adversário. Portanto, em nível de curva de aprendizagem, eu diria que este é um bocadinho mais, porque este acaba por ser mais linear. Também já disse que tenho a sensação que este tem uma vertente tática mais forte e estratégia, porque temos que realmente planear tudo com muitos passos. Aqui o jogo tem também isso, mas de um modo mais automático, acaba por ser mais fácil. Do ponto de vista do número de jogadores, eu diria que eles podem ser jogados a 2, mas são melhores a 3. A 3 porquê? Por causa das interações com os outros jogadores. E 4 já é excessivo, já não me parece que seja uma boa... Podem jogar a 4 também, mas vão demorar muito tempo. Portanto, 3 é o número ideal, 2 também é possível, mas de facto 3. A nível da duração, eu acho que se vocês souberem as regras de ambos, conseguem jogar numa hora e meia a 3 jogadores. Sendo que aqui provavelmente vão demorar um pouco mais, dada aquela necessidade de analisar mais elementos ao mesmo tempo, o que gera se calhar um bocadinho mais de paralisia de análise ou mais tempo de espera entre as jogadas. Mas cerca de hora e meia, os 2 a 3 jogadores, acho que sim. Rejogabilidade. Eu acho que ambos têm rejogabilidade. No entanto, aqui o Tzolk'in, a versão inicial, tinha poucos edifícios e monumentos. Portanto, acho que é mesmo necessário comprar a expansão para ter mais edifícios e mais monumentos, para aumentar um pouco a rejogabilidade e para não ser sempre a mesma estratégia. Porque com os novos edifícios, até os edifícios básicos, é possível fazer também muitos pontos. E eu acho que isso foi uma boa adição. Para além das outras edições, das calamidades e das profecias e dos poderes assimétricos também. Mas claramente mais edifícios e mais monumentos vêm aumentar a rejogabilidade. Aqui eu não senti que ele tivesse necessidade de expansões, embora tenham saído imensas já. Eu já comprei 2, mas ainda não as testei sequer, porque não senti mesmo essa necessidade. Mas se calhar mas também não joguei tanto Teotihuacan como Tzolk'in. O Tzolk'in joguei mesmo muitas vezes. Enquanto Teotihuacan devo ter jogado umas 8 vezes para aí, não mais que isso. Mas eu diria que este está mais bem preparado para ter mais rejogabilidade que o Tzolk'in. Até porque lá está, este é menos linear e este é mais linear. Quanto ao preço e acessibilidade, provavelmente é muito mais fácil comprar o Tzolk'in, uma vez que está editado em Portugal, e possivelmente conseguem alguma promoção, algum desconto, está editado pela Devir em Portugal. O Teotihuacan não está editado e provavelmente é um jogo que vão ter que importar, quer seja diretamente de uma loja estrangeira ou importando através de uma loja portuguesa que lá está, que importa para Portugal. Portanto, eu diria que este deve estar mais caro também porque é mais recente. Mas são jogos que sensivelmente andam à volta dos 40, 45, mais coisa, menos coisa. E pronto, foi esta a análise dos 2 jogos, aqui dos 2, eu diria que os 2 primeiros da série T, ou dos 2 dos primeiros. São 2 que são dos meus preferidos, provavelmente, eu gosto muito dos 2 jogos.
Gosto muito da originalidade aqui do Tzolk'in, porque na altura foi mesmo algo que teve um impacto muito grande no design dos jogos, porque eu penso que nunca se tinha visto uma coisa, pelo menos com este grau de mecanismos físicos mesmo, embora imagino que existam mais. E este aqui eu acho que é interessante pelo modo como nos cria sempre desafios de combinações. Portanto, gostamos dos jogos, nestes jogos de motor de produção, de alocação de trabalhadores, mas aqui com algumas nuances bastante diferentes que os tornam realmente especiais. Portanto, não tenho aqui nenhum preferido, gosto dos dois, porque acho que os dois proporcionam dois tipos de experiências diferentes. Então vá, Deus!